Nós estamos aqui agora com esse casal tão maravilhoso, nosso querido pastor Vado, a nossa querida pastora Fernanda, e diante da Bahia, uma muqueca tão maravilhosa como essa, né? Então estamos muito felizes em receber vocês aqui, e como o tema desse novo tempo que a gente vai ministrar se chama Milagres, eu gostaria de começar esse momento perguntando para vocês o que significa a palavra milagres. Quer responder? Responda, amor. Rapaz, milagre é coisa impossível, né? É o que não está à alçada dos homens, né? Que muitas vezes nós não conseguimos fazer e que Deus faz por nós. É nisso que a gente acredita, né? É a mesma coisa quando a gente vê nas passagens bíblicas Jesus curando os olhos dos cegos, né? Levantando enfermos da cama e curando, deixando eles totalmente curados. Muitos deles já desenganados pelos médicos, e a gente vê ali Jesus operando um milagre, ou seja, algo que era impossível na alçada do homem e que se tornou possível por causa de Jesus. E hoje acontecem as mesmas coisas quando a gente também usa o nome de Jesus, né? Através dele a gente vê milagres acontecendo, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, através de pessoas que a gente vê também, testemunhos, e por aí vai. Os milagres, eles continuam, né? Não foi só no passado, né, pastora? Uma das experiências que nós tivemos foi o milagre da espera, porque muitas vezes você pensa que milagre é quando você já tem algo, quando você recebe algo, mas o milagre também ele é o milagre da espera. Por exemplo, quando eu perdi há alguns anos atrás uma trompa e um bebê, eu passei 4 anos numa espera até chegar Samuel e Benjamin. Mas eu digo que o milagre, durante os 4 anos, o milagre era eu. E com certeza você é o milagre de Deus. Você é o milagre na vida de alguém. Samuel e Benjamin são o milagre de Deus na minha vida. Você é o milagre de Deus na vida de alguém. Então a gente acaba esquecendo também de entender que a espera é o milagre, que o não é o milagre, o agir de Deus é o milagre na nossa vida. Então é demais, assim. Esse Deus, ele age o tempo todo, a gente só tem que observar. E deixa eu perguntar algo para vocês. Existe uma idade certa para milagres? Ou vocês acham que jovens podem viver milagres? Tem que viver milagres. Tem gente casando aí que já é milagre. Então, pastor, a gente vai liberar uma palavra aí, ó. Vai ter casamento, tá bom? Falando em casamento, hoje em dia a gente percebe que é uma preocupação das pessoas. Como foi um pouquinho da história de vocês aí? Como se conheceram? Como vocês desenvolveram esse projeto, essa família tão linda? A gente pode dizer, você quer a versão verdadeira ou a versão... Fica a escolha, a critério. Eu não nasci na igreja, a Fernanda já estava na igreja quando eu cheguei na igreja. E eu me lembro de uma coisa, assim, eu sempre quis uma mulher de Deus, né? A gente sempre, depois que tu entra na igreja, tua cabeça muda para muita coisa, né? E um dia eu nunca me esqueço, assim, que foi um dia marcante, que foi um dia que estava tendo um culto, era uma Santa Ceia, se eu não me engano. E lá na igreja a gente tinha aqueles corais, né? Sim. Tinha aquelas batas, assim, aquela coisa, né? Estilo americano. E eu me lembro que a Fernanda, antes de o culto começar, o nosso pessoal sempre ficava orando lá na frente, uma meia hora antes do culto, né? Orando, intercedendo pelos outros. E ficava as meninas ali orando entre si, os meninos também, né? Orando. E eu me lembro que eu olhei assim pra frente, eu estava chegando na igreja. Eu olhei assim pra frente e eu olhei assim, vi a Fernanda orando por 2 meninas. E eu falei pra Deus, cara, eu falei, Deus, se o Senhor um dia for me dar uma mulher, me dá uma mulher igual aquela moça ali, ó. Não por causa da beleza, mas porque aquilo dali tinha tanto significado pra mim, de ver ela trabalhando pra Deus, fazendo as coisas de Deus, envolvida com a obra de Deus, com o ministério, né? Isso é uma experiência minha, nossa, pessoal, né? E depois o que aconteceu? Eu acabei chegando na igreja, me envolvendo com a igreja, né? Fui participar dos jovens da igreja, a gente se conheceu lá nos jovens, e a gente ministrava louvor junto e tal, e se tornamos muito amigos. Na nossa época, a gente não levava a mulher assim para comer muqueca, né? Para comer uma comida, um acarajé, um sushi, um negócio muito... Na nossa época era o seguinte, era lanche de R$1. X salada de R$1, isso é da nossa época, né? E se ela ficasse do seu lado nesse tempo, é porque ela ia ficar pro resto da vida. Caso contrário, não dava pra ver. Olha, eu digo uma coisa, se a mulher na hora da tempestade tá do teu lado, valorize ela. Valorize ela, porque em dia de sol tá cheio de gente na praia, né? Com certeza. Então, assim, a gente começou a ficar amigo e começou a haver uma afinidade, né? Então,
lá na nossa igreja tinha até um período de oração e tal. E a gente tem uma coisa assim, ó, que a gente Pode fala. vir. Pode vir. Olha o salpicão chegando, chegou. moqueca. Deus do céu. Estamos passando bem aqui hoje, E viu? uma coisa assim, eu sempre falo assim, pastor Gabriel, é o seguinte, ó, tem como jovem se manter sem ter relações, fora do Exatamente. casamento, tem como se manter em santidade. É possível, né? É possível. A gente possível. viveu isso, eu e a Fernanda. Né? Pela graça de Deus, a gente também lutou por isso e a gente entendeu isso em Deus, que tinha um momento certo para tudo acontecer. A Fernanda se casou virgem, entendeu? Em todo momento eu respeitei ela, porque eu não acredito que um cara que não respeita a mulher antes do casamento vai respeitá-la depois. Sim. Entendeu? Então assim, a gente se preservou. Tinha momentos que a gente tinha que se afastar tal, mas aí nisso a gente foi se conhecendo, né? Nos tornamos amigos, como eu estava falando, até o momento em que um dia eu falei, não, hoje eu vou falar pra ela que eu gosto dela, vamos ver se a gente consegue orar junto, pelo menos, pra ver se acontece alguma coisa. Agora que eu vou entrar. A versão da... E quando eu nunca me esqueço, foi numa sexta-feira e ele falou assim, Fê, amanhã eu vou te contar um segredo, eu tenho que te contar um mistério, nunca me esqueço disso. E eu olhei e falei assim, gente, o que ele vai me dizer? Eu estava numa época muito ferida. E eu lembro assim, que chegou era sexta-feira que ele falou isso, chegou no sábado, nós fomos nesse lanche de R$1. Na hora de ir embora pra casa, a gente não tem muito amigo e ele morava um bairro depois de mim. Então ele tinha que passar pela minha casa. Quando ele foi me deixar em casa, ele saiu do carro e ele falou assim, eu tenho que te falar uma coisa. Eu saí e falei assim, Vado, hoje não. E eu entrei dentro de casa, ignorei ele. Então quando eu entrei dentro de casa, e uma coisa tirou a minha paz, saiu a minha paz, não sei o que aconteceu comigo, que falava assim, ó, procura ele. E eu falei, Deus, tá bom, amanhã eu falo com ele. Só que chegou 7 horas da manhã, eu já tava acordada, desesperada, pra falar com o Vado. Eu já tava gostando dele também. Já tinha rolado um clima, né? Já tava... Tava. Aí, Eu sempre falo, né, cara, assim, ó, pra achar um moreno alto, bonito e espiritual... Não é fácil não, né? não, mas é que aconteceu. Só que ele tinha orado a Deus. Ele falou assim, Deus, eu não vou mais atrás dela. Que ele passou um mês inteiro pegando o ônibus 1 hora mais cedo pra poder me dar lugar no ônibus. Poxa. Saindo no almoço pra me buscar, pra almoçar comigo, e me buscava no final da tarde pra poder ir pra igreja junto comigo. A gente ficou colado durante dias, assim, na verdade. E eu lembro que ele pegou e falou assim pra mim, aí eu liguei pra ele 7 da manhã, falei, vai falar com você. Ele falou, tá, eu vou ir pegar. Eu falei, não, eu vou de ônibus mesmo. Fui de ônibus na casa dele, a gente conversou. Gente, mas enfim, passando 6 meses de oração mesmo. E Deus abençoou a nossa vida. Um casamento que Deus proveu todas as coisas, todas mesmo. Meu sogro, ele era pescador, e no dia do casamento ele pegou uma pesca de quanto, amor? Pegou, acho que foi 6 toneladas de lula. De lula. Foi uma bênção. Deus, ele abençoou, ele preparou tudo. Quando Deus tem um propósito, ele manda provisão. Meu pastor sempre fala isso, Pedro Cori Ramos. Quando Deus tem um propósito com você, ele manda provisão para a tua missão. Então, foi fantástico. E é isso que a gente tem vivido até hoje. Nós temos vivido milagres. Nós somos o milagre. Você fala assim, ai, nossa, o nosso vida é se divertir. Desde o começo do nosso casamento foi só milagre, né? Milagres. Primeiro foi um milagre, né? Deus tocar o meu coração para começar a orar. Que maravilha. E outra coisa muito importante também é que vocês têm um ministério, né? Um ministério pastoral, um ministério também, digamos assim, evangelístico pelo meio da música, né? Para quem não conhece, aqui a pastora Fernanda, o pastor Vado, eles são aí o Ministério Avivar, falei certo? Sim, sim. Eu acho que tem gente que erra às vezes, né? Fala aviva e avivar. É porque na verdade é avivar, com um H no final, porque no hebraico fica com som de R, né? Avivar. Avivar. Mas na verdade, é que assim, ó, Avivar, ele é um dos braços da Palavra Viva Church, que é a nossa igreja. Algumas pessoas acham que nós somos da igreja Avivar. Não, nós somos a Palavra Viva Church. E meu Deus, é um pai. Eu chamo ele de papito, porque eu amo aquele homem demais, um pai. É o bispo Pedro Cori Ramos. Então, o Avivar, ele foi um ministério que foi criado com os braços da Palavra Viva. Por exemplo, a Palavra Viva tem mais de 30 anos. E há uns 11 anos atrás foi quando saiu o nosso primeiro CD,
Ministério do Louvor da Palavra Viva tem muitos anos já. E faz 11 anos começamos a viajar. E aí veio o nome Avivar, que era um nome que as pessoas elas iam entender, iam se identificar, que ele quer dizer primavera, renovo, juventude em hebraico. E também, na verdade, as pessoas a gente nunca esquece que nós somos um berço e um braço da Palavra Viva. Foi quem nos gerou. As pessoas ligam muito a uma banda, como se fosse uma banda que não tivesse nada a ver com igreja, né? Mas na verdade nós somos o Ministério de Louvor da nossa igreja. E a Avivar nós vamos para a 5ª geração. O Vado estava na primeira e na 2ª geração, primeiro e segundo CD. E eu sou uma das mais antigas, que estava nos primeiros. E hoje vai ter mais gerações, porque não é uma banda. Tá vindo uma geração agora que também já vai suprir esse momento, né? Porque nosso papel sempre é formar discípulos. Então, tem que nascer. Né? Não adianta tu fazer um papel e tu não ver ninguém nascer debaixo de ti, né? Tem que nascer, tem que ter essa questão. Não adianta tu lançar uma semente e nunca ver uma semente crescer. Então o teu papel não está sendo bem feito. Então hoje no Ministério Avivar tá nascendo uma nova geração que vai vir. A Fernanda vai começar a sair agora para a carreira solo também. Eu, na verdade, estou entrando na aposentadoria. Já de entrada. É porque a primeira quem fundou a Avivar, na verdade, foi a minha pastora, a esposa do Chicori, a Bispa Suzy, mãe do Tiago, que o Tiago hoje é o líder do Ministério Avivar. Então foi passado assim, ela me criou e chegou um momento que eu vi o Tiago crescer. Hoje ele é um pastor incrível, é um pai incrível, é uma esposa incrível. Então, assim, por isso que me falo com tanto carinho. As pessoas falam assim, meu Deus, vocês perguntavam o tempo todo, a gente era irmão. Porque eu falava com muito carinho do pai dele, eu amo como um pai. E fomos gerados nesse lugar. Então, quando você viaja, quando você vai para os lugares, para as igrejas, a gente sempre tem essa noção da dificuldade que se tem para fazer um culto, da dificuldade que se tem para fazer um evento, porque nós somos uma igreja, porque nós fazemos eventos, nós fazemos culto. Então a gente tem essa consciência. Tem uma consciência. E desses frutos surgiram várias canções, né? Vários louvores que aí tem impactado o Brasil. Mas que são as 3 músicas assim que é mais pedida quando vocês vão adorar, louvar e tal, que a galera realmente diz assim, não, essa não pode faltar no repertório. Maranata com certeza. Maranata foi o que, na verdade, Deus fez soprar um vento através da canção Maranata, né? Então, inclusive, quando a Maranata foi feita, na verdade, o nosso bispo, o bispo Pedro Flores Ramos, ele havia dado uma direção, porque nós trabalhamos muito com temas assim, né, na igreja. E ele falou, componham músicas que falem sobre a volta de Jesus. E nessa época a gente começou a compor, e nisso, na época, o nosso tecladista, o Daniel, que era produtor e também fazia parte, hoje também, Deus abençoe ele, né, grandemente, é nosso amigo. Ele compôs a música Maranata, só que a música Maranata foi composta e a gente estava cuidando do Ministério de Louvor da igreja. O nosso foco sempre foi cuidar do Ministério da igreja, porque se a igreja está bem cuidada, o restante está na bênção, né? E a gente acaba se tornando exemplo para os outros também. Então a gente foi fazer uma vigília uma vez, né, certa vez, e o pastor Lucas, junto com o bispo, mais o pessoal falou, vamos gravar uma música nossa autoral. Então, vai todo mundo bonito. Vai todo mundo bonito e vamos gravar. Mas a gente foi para fazer uma vigília. Então vamos gravar o quê? Vamos gravar Maranata. Né? Então a gente gravou Maranata, a Fernanda gravou lá os 3 takes, uma câmera simples, como essa que está gravando. E assim, ninguém esperava. Nós nunca esperávamos que acontecesse o que aconteceu com a música. Porque na verdade não somos nós. A música tem uma mensagem de Deus e a glória, a honra e tudo que aconteceu é dele, é para ele e só é ele que faz. Então o nosso papel é ser só o instrumento que vai levar aquilo que é de Deus, né? Que Deus colocou, trouxe como nosso ministério como responsabilidade para levar aquela mensagem. Então foi isso que aconteceu. As pessoas precisavam ver um pouco da volta de Jesus e da confiança que precisavam ter nele, continuar tendo nele. E nisso Deus usou a voz da Fernanda, usou os instrumentistas que estavam lá no local naquele dia, gravaram, depois continuamos a vigília e lançamos no vídeo no YouTube. Então a gente chega a um contexto aqui de que milagres não se explica, né? Milagres não tem uma explicação para milagres, não tem uma receita de bolo para milagres, né? Milagres é o inédito de Deus. Poxa, mas estamos muito felizes, já estamos chegando aqui ao final dessa... Até porque a gente precisa comer também, né? Vamos almoçar agora, mas eu quero finalizar esse momento aqui, que você dê uma palavra aí de
10 segundinhos, uma frase que possa mudar a vida de alguém, em 10 segundos. Amém. Ó, uma das coisas mais importantes que existe, eu tô falando, primeiro eu vou falar para a pessoa que está na igreja. Sempre honre os teus líderes, independente de qualquer coisa, sempre honre, porque ele é o seu guarda-chuva. Quando vier algum temporal, o primeiro vai cair nele, ele vai sempre proteger você. Muitas vezes um não do seu líder é uma proteção sobre a sua vida, ele está cuidando de você. Para quem ainda não conhece esse ambiente da igreja, eu digo para você uma coisa, não existe nada melhor na vida do que conhecer a Jesus Cristo e saber que Ele é o Salvador, que é aquele que cuida da sua vida, que morreu por você e que hoje você pode ter uma vida que você não tinha antes, uma vida, uma liberdade no seu coração. Talvez você ache que você tem liberdade nesse mundo, mas no fundo, dentro de você, você está vivendo dentro de uma prisão e que ela só vai ser tirada, arrancada, quebrada no dia em que Jesus entrar no seu coração. Então deixe Ele entrar no seu coração e prove da beleza que é Cristo dentro de você. Amém. Com a bola, pastora Fernanda. É isso aí. E lembre de uma coisa, a palavra de Deus fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para coisas que vemos, mas para aquelas que não vemos, porque aquelas que nós vemos são temporais, mas aquelas que nós não vemos são eternas. Então, esse momento ele vai passar. Não faça desse momento, de um momento, algo eterno. Deus está com você. Não desista de você. Não desista desse Deus, porque Ele não desiste de você. E Ele deu o próprio Filho para provar isso. Levante-se nesse momento. Reaja porque Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida. Amém. Deus abençoe vocês e aqui a gente finaliza o culto na varanda. Forte abraço, em nome de Jesus. Até a próxima.